Eu não quero tirar nada de ninguém. Eu não quero que o filho do rico não vá para a universidade, que o filho da classe média não vá para a universidade. Eu não quero, ele tem que ir para a universidade. Agora, o que eu quero é que a filha da empregada doméstica, da patroa, tenha a mesma chance de disputar uma vaga que a filha dela. Sou o presidente que mais fiz universidade na história do país. Fui o presidente que mais fiz institutos federais na história do país. E eu fui o cara que mais fiz extensões universitárias na história desse país para evitar que o menino do interior tivesse que ir para a capital. Por quê? Porque como eu não tive universidade, eu quero que as pessoas iguais a mim tenham. Sabe a falta que fez? Porque os ricos mandam o filho estudar no estrangeiro. Então eu quero que as pessoas estudem. Por que é que nós criamos o ProUni? Por que é que nós criamos a cota? Para colocar os pobres da periferia que estudam em escola pública na universidade. Para colocar o povo negro na universidade. Sabe, porque se você não fizer isso, o país vai ser sempre igual. Esse é o papel do Estado. É garantir que ela tenha oportunidade e que vença o melhor. E olha isso, gadaiada. Presidente Lula está trabalhando como sempre. Presidente Lula está de parabéns e sua equipe. E parabéns também para o estado da Bahia, Nordeste e para o Brasil. Temos a ordem de serviço. Essa estrada 135 liga Maranhão, Piauí, Bahia, Minas Gerais, agronegócio na veia, agricultura familiar. Você começou, irmão, estamos entregando aqui agora. Já a 030 aqui do Oeste e a 030 lá de Maraú. Por mais uma obra concluída na gestão de Lula 3. Olha isso, Lula faz. É isso aí. Renan, Presidente valeu, Lula Renan. é assim. Ele diz que faz e faz mesmo. 2023 estava aqui dando ordem de serviço. Outro hoje... fato relevante, né, governador, é que nós começamos a obra no governo do presidente Lula, que vinha se arrastando, estava paralisada. Começamos e hoje viemos para entregar a obra pronta. Isso aqui é legal. Pois é, com o presidente Lula, é assim. Quando ele não pode ir, ele manda sua equipe. Os ministros da Casa Civil, Rui Costa, e dos Transportes, Renan Filho, e o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, participaram nesta sexta-feira 21 da entrega da obra de pavimentação da BR-135. E a obra recebeu 122 milhões em investimentos e liga o município baiano ao estado de Minas Gerais. É uma obra que liga o sudeste brasileiro ao norte e nordeste do país. Coração aqui muito batendo forte de alegria. Olha essa estrada liga Maranhão, passa pelo Piauí, entra na Bahia, é a 135, BR-135, vai para a divisa de Minas Gerais, ela continua, vai até BH. Aqui nós viemos em 2023 com o ministro Renan, com o ministro Rui Costa, Otto, Wagner, os deputados da região inteira. E a gente volta hoje, em 2025, para fazer essa entrega, ó. Mostra aqui, estrada boa, aqui é do agronegócio, aqui da agricultura familiar, aqui passa uma viatura, uma ambulância. Valeu, Lula, um abraço, valeu. Ô Jorginho, eu acabei de entregar essa ponte aqui sobre o rio Camaquã. E alguns dias atrás eu entreguei aí em Santa Catarina, em Blumenau, o viaduto de Baden-Furt. Mas queria dizer uma coisa, uma das manias de quem não entrega resultado é tentar transferir a responsabilidade. Eu vou fazer aqui a você algumas perguntas e no final eu mesmo vou responder. Quem fez a duplicação da BR-101 de Florianópolis em direção ao sul do estado? Quem construiu a ponte Anita Garibaldi em Laguna? Quem construiu na BR-101, ainda ao sul, o túnel do Morro do Formigão? Quem entregou o contorno de Florianópolis? Aliás, você foi convidado para a inauguração e não compareceu. Quem construiu o viaduto de Baden-Furt? Quem construiu o viaduto da interseção da BR-101 com a 470? Quem construiu na 470 o viaduto das Cegalas? Quem duplicou mais de 250 quilômetros em Santa Catarina, enquanto você, no seu governo, não duplicou nem 1 quilômetro de rodovia estadual? Jorginho, quem executou 50 quilômetros de pavimento rígido, concreto, na BR-163 no oeste, para tirar as pessoas daquela rodovia que vivia com manutenção ruim? Quem retomou as obras de Timbé do Sul até São José dos Ausentes, no Rio Grande do Sul, que passou 4 anos parada no governo Bolsonaro? Quem está fazendo o túnel de Jaraguá do Sul, que vai ser entregue ainda esse ano? Todas essas obras têm responsável. O responsável é a liderança do presidente Lula. O seu governo, Jorginho, é retrógrado, antigo, mal-humorado, briguento. Você ataca porque não tem argumento. Cuida, Jorginho. O tempo tá passando, irmão. Ó, mandato é assim. Quando você vir, não vai dar mais tempo. E a sua máscara já caiu.
A nova fábrica, localizada em Goiânia, em Pernambuco, foi inaugurada hoje com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no complexo industrial da Hemobras. A capacidade produtiva do fator 8 recombinante, o HEMO8R, será de mais de 1 bilhão de unidades. O medicamento vai ampliar as medidas para prevenir os sangramentos espontâneos e as sequelas nas pessoas que sofrem com os problemas relacionados à coagulação do sangue. A previsão do governo é de que o HEMO8R, produzido aqui no Brasil, chegue ao Sistema Único de Saúde a partir de setembro deste ano. Mas antes do início da oferta desse medicamento, haverá um processo de qualificação até que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, possa certificar o produto. O HEMO8R já é fornecido para o SUS pela Hemobras. Com a produção totalmente nacional, a expectativa é de que o remédio fique 30% mais barato e haja um aumento da oferta no país. O presidente Lula inaugurou hoje no Rio de Janeiro a nova sede da Universidade Federal Fluminense, em Campos dos Goytacazes. O presidente chegou no meio da tarde à nova sede da Universidade Federal Fluminense. A unidade vai atender mais de 3.500 alunos. São 40 salas de aula, laboratórios e auditório. Serão oferecidos cursos de graduação em Ciências Econômicas, Ciências Sociais, Geografia, História, Psicologia e Serviço Social, além das licenciaturas nas áreas de Ciências Sociais, Geografia e História. Lula destacou a importância de uma universidade federal para a região. Portanto, a educação é a base para que tudo possa acontecer e se transformar na vida da gente, na vida de uma cidade, de um estado e na vida de um país. Tudo que a gente puder fazer para garantir uma educação de qualidade, nós vamos ter que fazer. Não tem nada mais sagrado para um pai e para uma mãe do que deixar um filho com diploma, uma profissão e com a vida independente. De acordo com o governo federal, foram investidos cerca de 72 milhões de reais. O presidente Lula também anunciou o lançamento da Rede Nacional de Cursinhos Populares em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz e ainda a construção de um complexo esportivo e cultural no campus da Universidade Federal Fluminense em Santo Antônio de Pádua, no interior do estado. No começo da noite, Lula viajou para a cidade do Rio de Janeiro, onde amanhã visita obras na rodovia Presidente Dutra e à tarde deve ir a uma montadora de veículos que vai ampliar investimentos no país. Senhor André Mendonça, no caso de Flávio Bolsonaro, nada, nenhuma busca e apreensão, mais de 61 milhões, coação, relação de fachada, lavagem de dinheiro, encaminhamento de grana para os Estados Unidos, advogado de Eduardo Bolsonaro, e nada, nenhuma busca e apreensão. O senhor está utilizando da sua relação com a família Bolsonaro como ministro do Supremo Tribunal Federal para blindá-los de investigação e responsabilização? São 2 pesos e 2 medidas? Meus amigos, Flávio Bolsonaro está formando uma grande aliança internacional contra o Brasil. A gente já sabe que ele quer os Estados Unidos mandando aqui. Ele quer vender o Pix, quer entregar nossas riquezas, quer trair a nossa história. Mas agora ele surpreendeu. Chamou um argentino para falar mal do Brasil aqui dentro. Tem como odiar mais o próprio país? E agora, qual vai ser o próximo passo? Uma homenagem à Noruega por eliminar o Brasil da Copa? Mudar a bandeira, trocar o nome, transformar o Brasil em Brasil? Flávio Bolsonaro tem vergonha do Brasil. Flávio Bolsonaro é uma vergonha para o Brasil. Pix passa a valer em 8 países e vira a alternativa mais barata que cartão para turistas. O Donald Trump não é à toa que ele está tentando derrubar o Pix não, viu gente? Né? É um método de pagamento 100% brasileiro que está se fortalecendo. A partir de hoje, turistas brasileiros conseguem pagar com Pix diretamente no comércio de 8 países. Olha só, Chile, Argentina, Uruguai, Paraguai, Estados Unidos, Portugal, Espanha e França. Não existe um Pix internacional, não. É o Pix brasileiro. O pagamento ocorre normalmente dentro dos próprios aplicativos dos bancos brasileiros, então o sujeito leva o seu aplicativo no celular, né?
As transações são feitas por meio de empresas de câmbio credenciadas responsáveis por converter os valores em tempo real. A maquininha do estabelecimento gera um QR Code que o turista escaneia pelo aplicativo do próprio banco. Em seguida, o aplicativo mostra o valor final já convertido em reais, com as taxas incluídas. Tenho certeza que na Argentina, por exemplo, isso vai se espalhar rapidamente, para desespero do Milei. Eu estive na Argentina em maio e o pessoal já estava usando, mesmo sem isso aqui, já estava dando um jeito. Os comerciantes abriam conta em banco brasileiro, davam um jeito. O brasileiro quer pagar com Pix? Paga com Pix. E o brasileiro pagando com Pix. Então, aos poucos, o comércio desse país vai se adaptar para isso. É uma boa notícia, né? Flávio Bolsonaro está formando uma grande aliança internacional contra o Brasil. A gente já sabe que ele quer os Estados Unidos mandando aqui. Ele quer vender o Pix, quer entregar nossas riquezas, quer trair a nossa história. Mas agora ele surpreendeu. Chamou um argentino para falar mal do Brasil aqui dentro. Tem como odiar mais o próprio país? E agora, qual vai ser o próximo passo? Uma homenagem à Noruega por eliminar o Brasil da Copa? Mudar a bandeira, trocar o nome, transformar o Brasil em Brasil? Flávio Bolsonaro tem vergonha do Brasil. Flávio Bolsonaro é uma vergonha para o Brasil. Senhor André Mendonça, no caso de Flávio Bolsonaro, nada, nenhuma busca e apreensão, mais de 61 milhões, coação, relação de fachada, lavagem de dinheiro, encaminhamento de grana para os Estados Unidos, advogado de Eduardo Bolsonaro, e nada, nenhuma busca e apreensão. O senhor está utilizando da sua relação com a família Bolsonaro como ministro do Supremo Tribunal Federal para blindá-los de investigação e responsabilização? O presidente Lula inaugurou hoje no Rio de Janeiro a nova sede da Universidade Federal Fluminense, em Campos dos Goytacazes. O presidente chegou no meio da tarde à nova sede da Universidade Federal Fluminense. A unidade vai atender mais de 3.500 alunos. São 40 salas de aula, laboratórios e auditório. Serão oferecidos cursos de graduação em Ciências Econômicas, Ciências Sociais, Geografia, História, Psicologia e Serviço Social, além das licenciaturas nas áreas de Ciências Sociais, Geografia e História. Lula destacou a importância de uma universidade federal para a região. A educação é a base para que tudo possa acontecer e se transformar na vida da gente, na vida de uma cidade, de um estado e na vida de um país. Tudo que a gente puder fazer para garantir uma educação de qualidade, nós vamos ter que fazer. Não tem nada mais sagrado para um pai e para uma mãe do que deixar um filho com diploma, uma profissão e com a vida independente. De acordo com o governo federal, foram investidos cerca de 72 milhões de reais. O presidente Lula também anunciou o lançamento da Rede Nacional de Cursinhos Populares em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz e ainda a construção de um complexo esportivo e cultural no campus da Universidade Federal Fluminense em Santo Antônio de Pádua, no interior do estado. No começo da noite, Lula viajou para a cidade do Rio de Janeiro, onde amanhã visita obras na rodovia Presidente Dutra e à tarde deve ir a uma montadora de veículos. Chegou a nova coleção Patriotários. O patriotário do detergente. O patriotário do pneu. Ele reza para o pneu. Garanta já o seu. O patriotário do caminhão. Não pode ver um caminhão que se pendura. O patriotário do título. Mantenha longe do título, senão ele faz merda. Deixa eu te falar uma coisa para vocês. A conversa é essa, a investigação do filho do Lula, mas eu só queria saber do André Mendonça quando é que ele vai mandar investigar a quadrilha do Flávio Bolsonaro. Porque foi na casa do Porcaro, pediu dinheiro, está tudo gravado. Quando é que você vai pedir a investigação do Flávio Bolsonaro? Quando? Aí você fala, mas você não quer que investigue o filho do Lula? Cara, que todo mundo quer. Seja filho do Lula, seja filho do Papa, do Bispo, de quem for. Tem que ser todo mundo investigado. Mas André Mendonça, você é evangélico igual eu sou evangélico. Você lê a Bíblia, a mesma Bíblia que eu leio. Você sabe o que está escrito lá, do juiz com 2 pesos desigual. Olha, pense bem, viu?
Pense bem, você se é um homem de Deus, tem que pensar bem. A minha impressão que eu tenho é que você está só investigando um lado. Parece que é só um lado que você está querendo. Então vamos aguardar, mas está meio estranho isso aí. Eu não tenho nada a temer. Eu não tenho nada a esconder. Cambada de ladrão do PL. Vocês gritam Deus, pátria, família, mas esqueceram de falar meu bolso. Só Deus sabe o que esta quadrilha fez com o meu Estado. E eu estou falando em nome dos pensionistas e dos aposentados do Rio Previdência, que vocês tiraram mais de 3 bilhões de reais para o esquema do Banco Master, do padrinho do candidato a presidente da República de vocês, Flávio Bolsonaro. E aí, não são ladrões, não? Escândalo do Master. Vamos ajudar o ministro André Mendonça. Talvez ele tenha esquecido dos demais citados e envolvidos no esquema do Banco Master. Jacques Wagner. PT Flávio Bolsonaro. P. Ele Eduardo Bolsonaro. P. Ele Cláudio Castro. P. Ele Nicolas Ferreira. P. Ele Marcelo Álvaro. P. Ele Ibanez Rocha. MDB Ciro Nogueira. Progressistas Arthur Lira. Progressistas Davi Alcolumbre. União Brasil, Hugo Mota. Republicanos, Paulo Abiaquel. P. SDB, esquecer não dá. O Brasil quer respostas? Compartilhe. O povo precisa saber. Momentos que bolsonaristas fingem que nunca existiram. Gasolina sobe pela 4ª semana seguida e já tem posto cobrando quase R$9. Tem que comprar feijão. Cara, você não quer comprar fuzil, não enche o saco quem quer comprar. Parabéns. Tem que comprar, tem que todo mundo comprar fuzil, pô. Câncer é a segunda doença que mais mata no país, mas seu combate vai perder munição em 2023. Para acomodar cerca de 20 bilhões de reais do chamado orçamento secreto, o governo reduziu os investimentos em programas de prevenção e controle do câncer. Também na entrevista exclusiva, o presidente anunciou que estuda acabar com a Justiça do Trabalho. Segundo Jair Bolsonaro, há muita proteção aos trabalhadores e encargos para contratações no Brasil. Preço do arroz, né? Trabalhar. Tá muito caro. Tá muito caro? Já aviso pra vocês, tá muito caro. E daí, como é que faz pra baixar o preço do arroz? Ah, tem que batalhar, viu? Ninguém quer, eu não vou interferir no mercado. É verdade. E tem que valer a lei da oferta e da procura, não é isso? Ouvido o Paulo Guedes que ele devia ser demitido pelo presidente da República, que o povo tá morrendo de fome. Esse absurdo da cesta básica. Põe na tela aí, ô Latino. Olha só, feijão, R$14 esse pacotinho aqui, por exemplo. E aí você chega em algo um pouco mais simples, como a farofa, e encontra este pacotinho aqui por R$9. Picanha por R$250. Filé mignon a R$89 o quilo. Não tem jeito. Na hora de comprar carne, só se for de segunda mesmo. E só de vez em quando. Olha, meus amigos, hoje eu vou colocar um vídeo para vocês do presidente Donald Trump em uma entrevista onde a repórter pergunta para ele sobre a Argentina. E aí, o que acontece? Vocês, principalmente que são da extrema-direita, e vocês que ainda não decidiram em quem votar, quando vê Flávio Bolsonaro trazendo para o Brasil o presidente da Argentina, Javier Milei, achando que vai melhorar e que em entrevista fala que vai copiar o governo do Milei para o Brasil, eu gostaria que vocês assistissem esse vídeo que eu vou colocar para vocês. Porque é um absurdo. Primeiramente, Javier Milei vir ao Brasil e xingar Lula e Alexandre de Moraes. Mais absurdo ainda é Flávio Bolsonaro falar que vai copiar o governo argentino. E aí, com menos de uma semana depois, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, dá essa entrevista, falando que, abre aspas, a Argentina não tem dinheiro, não tem nada e estão morrendo.
Essas foram as palavras de Donald Trump referindo-se à Argentina. E Flávio Bolsonaro quer copiar o governo argentino para o Brasil. E aí eu pergunto, você que está em dúvida em quem votar, não seja burro. Seja mais inteligente do que os bolsomínios. Lula é a opção melhor para o Brasil. E assista o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, falando sobre a Argentina. Question is, what do you have to say to U.S. farmers who feel that the deal is benefiting Argentina more than it is them, as they are Argentina is fighting for its life, young lady. You don't know anything about it. They're fighting for their life. Nothing's benefiting Argentina. They're fighting for their life. You understand what that means? They have no money. They have no anything. They're fighting so hard to survive. If I can help them survive in a free world, I happen to like the president of Argentina. I think he's trying to do the best he can. But don't make it sound like they're doing great. They are dying. All right? They're dying. What do you mean by... Question is, what do you have to say... Preste atenção nesse vídeo aí. Se você for de esquerda ou de direita, independente se você gosta ou não do ministro Flávio Dino, é impossível não concordar com ele. Não há nenhum outro estado que tenha a situação do Rio. Governador número 1, preso em 2017. Governador número 2, preso em 2018. Governador número 3, preso diversas vezes desde 2016. Governador número 4, preso em 2017. Governador número 5, preso em 2019. Aí vem um que sofreu impeachment e o outro que foi condenado agora pelo TSE por 5-2. Essa é a cadeia sucessória do Rio de Janeiro. Tribunal de Contas, Operação Quinto de Ouro, 2017, prendeu o TCE inteiro, menos um. Alerj, presidente número 1, preso em 2017. Presidente número 2, preso em 2017. Deputados afastados, 13. Qual outro estado que acontece isso? Outro deputado preso em 2025, mais outro preso em 2025, mais outro preso em 2020. Procurador-Geral de Justiça preso, Procurador-Geral do Estado preso. Ele fala sobre a questão da sucessão no Rio de Janeiro, sobre a prisão de vários governadores do estado, de quase todos, está nos últimos 20 anos. Ele fala também sobre a prisão de conselheiros do TCE. Ele fala sobre a prisão de 3 deputados estaduais. Fala sobre a prisão de um Procurador-Geral de Justiça. Ou seja, é impossível consertar o Rio de Janeiro, é impossível enfrentar o problema da segurança pública sem, antes de tudo, fazer uma faxina na classe política do Estado, tá? Isso é uma verdade absoluta, sendo você de direita ou de esquerda, eu concordo com o ministro Flávio Dino. Fala pra mim, tu mais gosta do Bolsonaro por ódio ao PT? Não pelas partes práticas que ele fez, né? Eu entendo, eu já fui assim. Eu sou ex-bolsonarista, eu compreendo como é que funciona. A gente gosta do Bolsonaro porque a gente tem ódio ao PT. Mas vamos ser prático? Vamos ser prático, vamos lá. O que a sociedade brasileira precisa? De creche, hospital, escola, né, centro técnico. Quantos o Bolsonaro fez? Fala pra mim. Vamos lá, Lula fez 300 UPAs. Bolsonaro fez quantas? 0. Lula fez 400 escolas técnicas. Bolsonaro fez quantas? 0. Lula fez 18 universidades, 16 estatizadas e 2 feitas do zero. Bolsonaro fez quantas? Fez 0. O Bolsonaro fez quantas creches? Lula fez 4.000. Governo do PT. Bolsonaro atualizou a tabela de imposto de renda quantas vezes? 0. O Lula atualizou já 2 vezes, tirando o pobre do imposto de renda, né? Para quem ganha 2 salários mínimos. Né? E a promessa dele é que chega até 5.000. E Bolsonaro prometeu 5 salários mínimos, tá lá em 2018. E nem atualizou nem para quem ganha 1 salário mínimo e meio, só para ter ideia. O Lula fez a Ceitec, que é a empresa conhecida como chip da orelha do boi, que é a empresa de nanotecnologia, que é nanochip, né? Bolsonaro fez quantas empresas? Ou melhorou a Ceitec? Ele desmantelou a Ceitec. O Lula fez a maior compra para a Conab, Companhia Nacional de Abastecimento. A gente tinha estoque de arroz, café para 1 ano. O Bolsonaro comprou 0. A gente não tinha. Tinha alimento para 1 dia. Se estourasse uma guerra no Brasil, a gente só ia morrer, a gente só ia ter alimento para 1 dia. No governo Lula era 1 ano de alimento estocado. Pesquisa aí, Conab. Quantos gasodutos o Bolsonaro fez? Ele vendeu. O Lula criou o gasoduto para facilitar a vida da Petrobras, mandando óleo pelos dutos e gás pelos dutos, né, para fazer a distribuição no Brasil. O Bolsonaro vendeu. Então é um cara que não desenvolve o país. Você mais gosta do Bolsonaro por ódio ao PT.
o ódio àquele que você foi beneficiado. Isso fez com que eu mudasse meu campo de visão de voto, né? Eu luto contra o comunismo, socialismo, eu luto contra banheiro unissex. Lula vai fechar as igrejas. Meu irmão, fala aí, quantas igrejas foi fechada? Quantos banheiros unissex foi colocado nas escolas? Fala pra mim. Quantos projetos de comunismo, ditadura do proletariado está sendo colocado? Fala aí. Quantos projetos socialistas está tendo? Tomada de meio de produção? Desculpa, cara. Vocês vivem em Nárnia. Eu vivi também. Eu entendo. É difícil sair. Espero que vocês acordem. Se vocês me perguntarem o que foi que encontraram do Lulinha ligado ao escândalo do INSS, nada. Zero. Nada. Não tem. Viraram de cabeça para baixo. Nunca depois, nunca foi chamado. Quebraram o sigilo dele, né, André Mendonça? O sigilo foi parar na CPI, espalharam o sigilo e não encontraram nada. E até onde sei, não tem nada. E aí aconteceu um curioso caso de mutação investigativa. E é incrível que a imprensa noticie isso como se fosse a coisa mais natural do mundo. Aí se houve por bem chegar a Lulinha por um outro caminho. Qual outro caminho? Acho que ele fez ali lobby, intermediação ilegal envolvendo o governo federal e não sei o quê. Tudo indica, mas também não se tem evidência até agora. A Polícia Federal diz, se for investigar isso, tem que ser um novo inquérito. E sendo um novo inquérito, imprensa brasileira, e não tendo nada a ver com INSS, isso aqui não é uma opinião. Nada tem a ver com o INSS. É um novo inquérito, tem que ter um novo relator. Vai para a Procuradoria. E a Procuradoria opina. Novo relator ou fica com Mendonça? A Procuradoria opinou, novo relator. Fez o sorteio, caiu com Mendonça. E aí eu leio, cheio de espanto, matérias de bastidores dizendo que o Mendonça ficou muito agastado porque tentaram tirar a relatoria dele. Não era dele a relatoria. A relatoria que ele tem é do INSS e do caso Massa. Mas fez sorteio, caiu de novo. E Mendonça manda investigar Lulinha e mantém o caso no Supremo. Pergunta básica para o nosso ministro, que a imprensa não está fazendo, mas quem tem foro especial ali? É o Lulinha? Ele tem? Não, é que teria uma assessoria próxima do Lula com que ele teria feito tráfico de influência. O assessor, quem quer que seja que não está nominado, tem foro especial? Quem tem foro especial? Mas o Dark Horse está no Supremo, claro, porque o Flávio tem foro especial. Mas até agora de Dark Horse não tem nada. E eu ainda hoje vou falar de Jacques Wagner, quebrou sigilo e tal. E do Cláudio Castro, não vai quebrar sigilo, não? Só do Jacques Wagner? O que eu estou dizendo é o seguinte, isso tem toda a cara de pesca probatória. O que é pesca probatória? A pesca probatória é quando assim, eu não tenho que, mas eu vou dar um jeito de achar. Porque tudo que tem até agora do Lulinha, não sei se tem outros assessores, tudo que tem agora do Lulinha é pura especulação, com sigilo quebrado e não acharam zorra nenhuma. Isso é porque você é petista. Não sou, se você acha, problema seu. Não tem nada. Não tem nada. Eu estou dizendo, no caso do INSS, ele foi investigado e não tem nada. Agora apareceu esse outro negócio que está aí faz 6, 7 meses. Aliás, está aí desde o começo. Isso apareceu logo de cara. Agora, o Mendonça tem gente lá no gabinete dele, que é ligado à Lava Jato, né? Um delegado da Polícia Federal. Evidentemente, com a devida vênia, o ministro está dando um presente eleitoral ao Flávio. Se o Flávio vai quebrar o presentinho, porque ele é dado a fazer isso, aí eu não sei. E aí as pessoas falam, André, o pessoal do Sul, Sudeste acha que é o Bolsa Família que faz com que a gente tenha essa paixão pelo Lula. Não é. O Lula fez um programa de cisterna, o Lula botou luz onde não tinha luz, o Lula deu dignidade na área da saúde e da educação. É um presidente que é preocupado com as crianças, principalmente nas escolas. Tem um pé de meia, porque nós perdíamos anualmente mais de 500 mil alunos do ensino médio, esse incentivo para que o aluno pudesse continuar estudando o ensino médio. Quem não tem o que mostrar para entregar, tem que usar outros argumentos. Quantas vezes o Hélio foi a Roraima? É a mesma coisa que faz o Carlos em Santa Catarina. Esses caras, eles dão risada do público bolsonarista. Eles fazem você bolsonarista, você é feito de idiota pela família Bolsonaro. Mas você merece o carimbo
do idiota oficial, do débil mental. Não é possível que as pessoas aceitem uma barbaridade dessas. Eles fazem, sabe o que eu vejo? Que eu já fiz parte, há muitos anos atrás, de movimento neopentecostal. Eu já fui um crente neopentecostal. Eu já fui de instituição neopentecostal. Graças a Deus eu já me converti. Mas o líder neopentecostal, ele se coloca na posição de Deus e divindade. Ele determina ações injustificáveis usando o nome de Deus e usando a autoridade dele, entre aspas, eclesiástica, para, por exemplo, praticar a heresia, para fazer algumas coisas absurdas. Ele fala, eu sou Deus, eu sou líder. O bolsonarismo repete o mesmo modus operandi de um líder sacana neopentecostal, que também utiliza o nome de Deus, é uma seita, determinam umas coisas absurdas que, se o brasileiro fosse um pouquinho mais inteligente, um pouquinho mais conservador, tivesse prudência, ceticismo político, nunca aceitaria uma barbaridade dessas. Mas aqui no Brasil, o bolsonarista é igual a ovelha de igreja neopentecostal, de líder herege. Eles aceitam porque eles estão numa seita e acabam indo pro inferno. Os argentinos estão em uma situação tão difícil que até bairros tradicionais como Recoleta agora têm filas de sopa. Além disso, os argentinos estão cada vez menos comendo carne. A Câmara da Indústria e Comércio de Carnes do país reportou que desde janeiro o consumo de carne bovina caiu 11%. A razão? Nos últimos 12 meses o preço do produto subiu 53,6%. O peso argentino também está mais desvalorizado. Os salários não sobem em valor real. E muita gente está optando pela fila da sopa e até procurando comida em lixeiras.